Nós temos, antes do intervalo, ainda mais um tema. Nós convidamos para esta apresentação o pastor Cid Gouveia. Vem aqui, por gentileza. Pode ocupar já seu lugar aí. O pastor Cid Gouveia não é membro do BRC, mas ele tem feito um trabalho muito interessante com o processo de discipulado, e no momento ele está cursando o seu programa de doutorado em teologia na UPU, é isso mesmo, né? E ele tem trabalhado o tema, então nós pedimos para ele nos preparar e apresentar esse tema sobre o discipulado nos escritos de Ellen White. Então, pastor Cid Gouveia, muito obrigado por você aceitar o convite, por estar conosco. E os próximos 40 minutos agora então são seus. Muito obrigado, pastor. Obrigado a todos os amigos. Me sentindo aqui tão pequenininho no meio dos doutores aqui. Um colega meu, um dia desses, ligou para mim e disse: Cid, você vai estar aí mesmo? Digo, vou, é por causa da cota. Deve ser cota aí para os... a cota para os mais fracos, assim, eu entrei nessa cota. Para estar aqui no meio, para compartilhar aqui com vocês um pouco dos nossos estudos e reflexões sobre esse assunto tão importante. Bem, ao contrário do que talvez alguns possam imaginar, a ideia de discipulado não é algo novo para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Às vezes, alguns de nós podemos pensar que quando falamos de discipulado, nós estamos falando como um modismo, como algo que é aquelas ondas, né? Que vem na igreja e a igreja fala, e a igreja dá aquela ênfase, depois passa e a igreja dá uma ênfase nova em outro assunto. E pelo que a gente tem lido e pesquisado no Espírito e Profecia, na literatura dos pioneiros da época, o tema discipulado, na verdade, já era bastante discutido e bastante debatido. Inúmeras publicações, já mesmo antes do desapontamento, nós temos aqui a menção do discipulado em vários pioneiros milleritas, como Himes. Guilherme Miller mencionou a questão do discipulado. Jacobs, outro pioneiro, também mencionou sobre o discipulado, a importância do discipulado. Então, na verdade, o discipulado era algo comum, compreendido pelo assunto, era um assunto que era discutido e debatido. Esse tema também do discipulado também fez parte de vários escritos dos pioneiros adventistas, que tinham um foco do discipulado não metodológico, mas o discipulado como estilo de vida, como a vida do cristão comprometida com Cristo. Urias Smith mencionou o discipulado, Wagner também mencionou, ele inclusive, muito curioso, porque em seus escritos ele tem um livro, Thoughts on Baptism, onde ele fala sobre o batismo, e ele menciona a questão de matetés, apesar de que não era, na época dos pioneiros, a tradução utilizada, não havia essa questão do fazer discípulos, mas era ide e ensinai a todas as nações. Não havia o fazer discípulos nos escritos, mas essa questão era conhecida, e o Wagner menciona isso no seu livro. Ele inclusive entende que discipular e ensinar, ele menciona que para ele era a mesma coisa. Mas ele fala lá da análise do grego, como nós aqui fazemos hoje. Tiago White também fala de discipulado, ao falar, por exemplo, de Guilherme Miller. Ele menciona que o Guilherme Miller tinha o discipulado, ele tinha na sua vida o sinal do discipulado, que era o estilo de vida do homem convertido. Alonso Jones fala do discipulado como consagração da pessoa, a entrega de tudo o que ela tem. Portanto,
Ellen White escrever sobre o discipulado, ela apenas estava seguindo a cultura, a compreensão da época. E ela escreveu coisas que estavam em harmonia com o pensamento de sua época, que era o discipulado como estilo de vida, o discipulado focado principalmente nos textos, inclusive foram lidos pelo pastor Elias, Lucas 5:28 e 2 Coríntios 8:9, que fala da renúncia, do amor, da entrega. Ela escreveu baseado nessa compreensão e ela acrescentou vários outros detalhes, várias outras compreensões do discipulado, que, ao meu ver, tornam Ellen White, na minha opinião, se não a maior, uma das maiores especialistas de discipulado que existem no mundo. Ela tem insights de discipulado, compreensão sobre discipulado, que mesmo na literatura de hoje nós não encontramos essa compreensão de discipulado em seus escritos. E isso é muito interessante, porque existem trabalhos acadêmicos que, inclusive, questionam, não é, a importância de Ellen White para o discipulado. Existe uma tese doutoral, escrita por Raymond Piché, que ele fala que nos escritos de Ellen White não há um ensino sistemático sobre o discipulado. Ele, inclusive, acredita isso ao fato da igreja não ter uma compreensão do que é o discipulado. É uma tese doutoral do ano 2000, onde ele destaca esse ponto. Só que quando a gente vai, na verdade, ler, né, os escritos de Ellen White, é justamente o contrário. Ela tem uma visão riquíssima, variada, sobre o discipulado, várias coisas assim novas que não existem em nenhuma literatura. Primeiramente, né, eu queria falar um pouquinho sobre a definição de Ellen White sobre o discipulado. Ellen White, ela caracterizava o discipulado por 2 sinais básicos, 2 fundamentos básicos. O primeiro fundamento do discipulado era o amor. Ela chama o amor de qualificação essencial. E o amor que implica em bondade e afeto para com os outros. Esse amor também ela relaciona com a unidade da igreja, que ela também chama de sinal do discipulado. Então, para ela, uma das definições básicas de discipulado era amor. Amor, amar ao próximo, servir ao próximo. Outro sinal aqui no contexto de característica básica do discipulado para Ellen White era obediência. Obediência pela alegria de obedecer. Obediência como um fruto do cristianismo. Inclusive, ela chama a obediência do teste do discipulado. Quer dizer, o verdadeiro discípulo, ele obedece totalmente aos mandamentos do Senhor. É interessante notar que, na definição de Ellen White, discipulado não é metodologia. Para Ellen White, discipulado é estilo de vida, é a essência do ser cristão. Inclusive, quando ela usa a palavra discípulo em seus escritos, ela usa como um termo, ela intercambia com seguidor, cristão. Para ela, o discípulo é o cristão, é o ser cristão. Depois desses sinais, Ellen White fala também das condições básicas do discipulado. Primeira condição, carregar a cruz, baseando-se no texto bíblico. E esse carregar a cruz, ela divide em 2 aspectos básicos. O primeiro aspecto é a renúncia, aliás, é a entrega, e o segundo, a renúncia. A entrega seria o aspecto ativo do carregar a cruz, que é você desistir de sua vontade, segundo ela, desistir de sua própria vontade, sua própria sabedoria, e entregando a Cristo ativamente os seus desejos e vontades. A renúncia seria o aspecto passivo, que envolve o abandono de práticas e pensamentos que afastem de Cristo e a entrega à disposição de assumir sacrifícios por Cristo. Outra condição, outra característica básica do discipulado para Ellen White é caráter. Ela chama o caráter do teste de discipulado, que produz frutos, e ela relaciona o caráter à produção dos frutos do Espírito Santo. Então, se a gente pudesse resumir a definição de Ellen White sobre discipulado, nós teríamos aqui alguns sinais básicos, que é o amor, a obediência, a unidade, o caráter
E para que esses objetivos sejam alcançados, para que o discipulado se cumpra, basicamente tem a ver com a entrega a Cristo, a renúncia e ter o caráter transformado. Mais uma vez eu destaco aqui que para ela discipulado era essencialmente um estilo de vida. Ela fala de metodologia, sim, mas a sua compreensão central está no estilo de vida, que era a compreensão dos pioneiros quando eles mencionavam a palavra discipulado. Uma compreensão bem bíblica, não é? De que o discipulado é o viver com Cristo, é o caráter, é a vida do discípulo. É a vida do discípulo. Como é que ela compreendia, como é que ela entendia o discipulado em termos de metodologia? Quais seriam os principais, como é que ela entendia esse discipulado na prática? Eu aqui então elenquei alguns dos principais princípios que a gente extraiu da leitura dos seus escritos. Primeiro princípio, para mim um grande princípio de discipulado em Ellen White, um dos principais, é a ideia da praticidade. Para Ellen White, o discipulado não se processava apenas com informação cognitiva, mas também com informação prática. Quando, por exemplo, ela falava de oração, e ela falava sobre oração, nos seus escritos ela acrescentou várias práticas de oração. E algumas dessas talvez até muitas vezes desconhecidas, como por exemplo contemplação. Ela entende que a comunhão precisava ser fortalecida com a prática da contemplação, que é você meditar, pensar, refletir sobre a vida de Cristo, meditar os acontecimentos da vida de Cristo. Ela fala sobre meditação. Ela fala sobre a prática da reforma de saúde como um meio de discipulado. Eu vou daqui a pouco falar um pouquinho sobre isso, mas vou dar uma ênfase um pouquinho maior sobre isso. Ela fala também que na comunhão deveria haver uma prática de se autoexaminar para se descobrir falhas e pecados pessoais. Então, para ela, a oração era muito mais do que você falar com Deus ou você ler a Bíblia. Ela recomenda em seus escritos uma série de práticas, aonde fortaleciam uma coisa, fortalecia a outra. E ela é muito clara, existe uma citação dela que diz que uma mera teoria de verdade ou profissão de discipulado não salvará nenhuma alma. Então ela tinha um foco muito forte em prática. É preciso praticar os ensinamentos, é preciso praticar os princípios do discipulado. Ela entendia a prática como fortalecedora do processo, ela entendia a prática como aprofundando o conhecimento a respeito desse processo. Outro princípio nos escritos de Ellen White, e esse é um princípio, ao meu ver, inédito, eu não encontrei em nenhuma literatura discipulada dos dias de hoje. Esse princípio é o princípio da integralidade. Ellen White, ela entendia o discipulado atingindo todos os aspectos da vida de uma pessoa, incluindo vestuário, incluindo alimentação. É interessante, porque para Ellen White, o discipulado ele não poderia ocorrer sem que essas áreas elas fossem praticadas e elas fossem conectadas. Um aspecto interessante, quando ela fala de alimentação, ela entende que a alimentação é um meio para se fortalecer a maturidade do cristão. Ela entende que o vestuário é um meio para que o discípulo seja mais influente no cumprimento da sua missão. Essas áreas aparentemente desconexas ajudam umas às outras no processo de crescimento do discípulo. E essa amplitude de discipulado, ela não é encontrada em nenhuma outra literatura, nem do tempo dela, nem nos dias de hoje, nenhuma outra literatura que eu conheça. É uma característica única da visão de discipulado em Ellen White, uma visão ampla, integral. Todas as áreas de discipulado, todas as áreas da vida da pessoa, elas contribuem para o processo de discipulado. Outra coisa também, eu gosto muito desse princípio aqui, é o princípio da influência. É interessante, quando Ellen White ela fala na questão de se trabalhar com a igreja, ela cita muito a ideia da influência. Ela cita: cada verdadeiro discípulo deve espalhar uma influência de vida, coragem, serviço e cura verdadeira. Para ela, a influência ela trabalha em duas vias. Ela trabalha na própria vida do discípulo,
ela fala que o discípulo deve se deixar influenciar, e ela fala aí novamente da meditação, né, da contemplação, pelo Espírito Santo, e ela fala da influência na vida das pessoas. E é interessante, ela equilibra muito o seu foco de influência. Ela entende missão como influência, ela entende missão como fazer, mas também como influenciar. E ela menciona a questão do método de Cristo, que basicamente trabalha com a influência na vida das pessoas. Ela também fala dos relacionamentos como meio de influência para o cumprimento da missão. E, mais uma vez, é algo que ela traz, que eu entendo que é algo inédito, porque apesar da literatura falar muito sobre discipulado, a literatura falar também sobre relacionamento, nenhuma literatura sobre discipulado menciona essa questão do relacionamento como objetivo de missão, relacionamento missional, relacionamento no sentido de você conquistar as pessoas, você servi-las, aí envolve saúde, envolve centros de influência, envolve várias coisas. O método de Cristo, mencionado por Ellen White, baseava-se em conquistar influência sobre as pessoas, através do interesse e atendimento às necessidades das pessoas e ganho de confiança. E ela inclui as atividades que nós já conhecemos, são saúde, educação, assistência social, serviço desinteressado pelos outros. Ainda sobre a influência, Ellen White ela deixa muito clara a sua preocupação com a qualidade do processo de discipulado. Ela, em alguns textos, ela diz que um grupo pequeno de pessoas devidamente discipuladas, elas poderiam fazer mais bem à igreja do que um grande grupo de pessoas não convertidas, devido à sua influência positiva na igreja. E ela chega a dizer, né, que se todos fossem verdadeiramente convertidos, e o contexto ali é verdadeiramente discipulados, elas poderiam converter milhares à verdade. Ela entende que o processo discipulado, para que a influência aconteça, deve haver qualidade nesse processo, nessa caminhada, com relação ao trabalho de discipulado. Outra coisa muito interessante também, como princípio de discipulado, para Ellen White, é o princípio da avaliação. Para Ellen White, o crescimento no processo de discipulado precisa ser avaliado constantemente. E ela fala dessa avaliação em dois níveis. Primeiro, ela fala da avaliação através do autoexame. E ela fala em várias citações, ela vai falar dos discípulos, ela vai falar do preparo para o campo missionário. É interessante, e é uma coisa que geralmente hoje nós não fazemos essa conexão. Mas quando Ellen White ela vai falar sobre preparo para o campo, ela fala várias vezes da necessidade do íntimo exame do eu. Ellen White ela linka caráter, ela linka autoexame com a eficiência no trabalho missionário. Ela fala que esse exame deve ser feito com humildade e disposição de perceber as próprias falhas de caráter e de trabalho para ver aquilo que afasta de Deus, tendo como padrão a Bíblia. Ellen White fala então, como preparo, essa autoavaliação. E também ela fala da avaliação coletiva, né? Ela fala da avaliação em grupo. Deve vir de outros irmãos, aconselho de irmãos, para saber como trabalhar melhor, ser advertido de erro, resolver problemas e dificuldades. Ela fala que essa avaliação deve ser franca e direta, porém dita com amor e recebida com humildade. Esse dever de aconselhar os outros não deve ser evitado, mas o discípulo deve fazê-lo, mesmo que seja incompreendido. E aqui é interessante que ela colocou isso em prática. Inclusive, há um episódio muito interessante em que ela pegou um grupo de pessoas que estavam se preparando para o batismo, pessoas que já tinham sido instruídas na Bíblia, e ela fez algumas reuniões com essas pessoas para trabalhar com elas falhas de caráter e problemas pessoais que essas pessoas tinham. Então ela reuniu essas pessoas, conversou com essas pessoas sobre os pontos pessoais, espirituais que elas precisavam melhorar antes do batismo. E inclusive há uma citação que ela recomenda essa prática sendo feita, essa prática que seja feita para o preparo das pessoas para o batismo. Então, para ela, a avaliação, essa avaliação nos dois níveis, tanto individual como a avaliação feita por um grupo, por um conselheiro,
para ela era algo importantíssimo no processo do discipulado. Também para ela o discipulado, no que diz respeito à metodologia, se tinha dois objetivos principais. Nos escritos de Ellen White, o discipulado ele tinha dois objetivos, dois propósitos principais, que eram a comunhão e a missão. Para ela, o discipulado deveria ser aplicado ao processo de comunhão e deveria ser aplicado para o cumprimento da missão. Então, vendo aqui esses princípios, eu elenquei aqui algumas sugestões que eu entendo que são práticas, baseadas nesses princípios aqui apresentados, para uma visão de discipulado. Primeira coisa que eu aprendo quando eu leio sobre Ellen White, que discipulado ele não é metodologia. O discipulado, para ser alcançado, ele precisa de uma metodologia. Mas o discipulado ele é um estilo de vida, que envolve amor, entrega, renúncia do eu, que envolve a disposição de você fazer sacrifícios por Cristo, que envolve a edificação do seu caráter. E para mim é algo que acho que nós como igreja, pastor, nós temos que pensar. Às vezes eu me preocupo que nós estejamos falando muito hoje sobre metodologias, sobre como fazer, sobre como alcançar, qual metodologia usar, quando nós deveríamos nos preocupar um pouco mais em ser influentes, em mostrar o amor de Cristo para as pessoas de forma real e prática. Não que, obviamente, a metodologia ela não seja importante, mas o discipulado, ele deve ter como foco, né? Deveria ser um estilo de vida, maturidade, crescimento espiritual, algo que deveria estar acima de qualquer metodologia. Porque pessoas transformadas, pessoas convertidas, elas mudam a igreja. As melhores metodologias do mundo, os melhores prédios, eles não podem substituir pessoas verdadeiramente convertidas. Eles não podem ser colocados no lugar de uma espiritualidade contagiante. E esse retorno da igreja para a visão do discipulado não pode deixar de ter esse foco. Que muito mais do que metodologia, discipulado é transformação de vida, é edificação do caráter. E aqui vem a minha primeira sugestão prática, né? Que o discipulado ele tem que ter como foco principal a maturidade do cristão. Às vezes, a gente tem falado como metodologia de alcançar resultados, mas não era a visão de Ellen White. Ellen White entendia que o discipulado é um processo que trabalha a maturidade cristã. Ela entendia como algo essencial para a igreja. E nós temos que, de certa maneira, não deixar de focar o discipulado como algo que amadureça os membros. Às vezes nós confiamos muito na questão da teoria. Nós falamos aqui na frente, passamos a instrução teórica e pensamos que com essa instrução teórica nós estamos edificando a igreja, estamos fazendo a igreja amadurecer. Só que qualquer pastor distrital, qualquer pessoa que tem contato com a igreja, poderá dizer aos senhores que na prática isso não acontece. Faz alguns anos que eu trabalho com discipulado, meu foco tem sido o amadurecimento espiritual da igreja e dos membros. Irmãos, e a gente tem encontrado coisas assim incríveis. Eu, por exemplo, fui trabalhar com discipulado em um grupo, coisa simples, fui trabalhar com elas sobre a questão de confissão de pecados. Só um exemplo entre vários. Essa mulher tinha mais de 30 anos de igreja. E quando eu falei sobre a confissão de pecados, e nós vamos praticar essa confissão de pecados. A mulher não tinha a menor ideia de como fazer isso na prática. E eu perguntei a ela, mas você nunca ouviu alguém ensinando, alguém pregando sobre confissão de pecados? E ela falou, pastor, claro, eu tenho 30 anos de igreja, eu ouvi várias vezes falar sobre isso, mas nunca pratiquei. Nunca chegou alguém comigo para praticar a confissão de pecados, como tem que ser feita. Quantas coisas, irmão, nós temos por aí de membros que talvez estão com 20 anos, 30 anos, e às vezes práticas fundamentais da vida cristã não são praticadas, não são feitas, porque nós estamos apenas confiando no ensino teórico. Ellen White deixa muito claro,
uma mera profissão de discipulado não vai ganhar nenhuma alma, nem ganhar o próprio indivíduo, nem fazer o indivíduo ser capaz de ganhar outras almas. Podemos ter excelentes programas, podemos ter boas metodologias, mas se esse discipulado não for capaz de ajudar a mim mesmo, a me tornar um cristão mais maduro, me ajudar no crescimento espiritual, esse discipulado é apenas uma metodologia de trabalho. Até porque, e é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, até porque você pode ter bons resultados sem ter maturidade espiritual. Nós podemos ter excelentes evangelistas que batizam muito no distrito e eles não têm maturidade espiritual nenhuma. Nós podemos ter grandes administradores que carregam falhas de caráter que aos olhos de Deus os tornam reprováveis. Então, a metodologia por si só, ter boas metodologias por si só, muitas vezes pode nos transformar, talvez, numa empresa religiosa eficiente, que alcance seus resultados, competente. Mas o discipulado é muito mais do que boas metodologias. O discipulado tem a ver com a edificação do caráter, de uma forma intencional, de uma forma constante. E Ellen White, ela fala isso em todas as menções sobre o discipulado, todos os textos relacionados ao discipulado, ela fala sobre a importância do caráter, da renúncia, da entrega. A maturidade como renúncia. Às vezes, quando nós falamos de discipulado, e nós parece que meio que removemos, né, a ideia do esforço, a ideia da renúncia. Falar que alguém, repito, né, eu falo isso de uma forma geral, falar que alguém, por exemplo, precisa se esforçar para renunciar às coisas, muitas vezes se torna um discurso ofensivo para algumas pessoas. E se nós tivermos que ser fiéis à visão do Espírito de profecia sobre o discipulado, e ao falar e ter esse foco na maturidade, nós precisamos falar mais da necessidade da autodisciplina pessoal, do crescimento pessoal, que não vem simplesmente somente em você sentar e ouvir um bom programa. Isso não é o suficiente, é importante, mas não é o suficiente. Necessário que voltemos, né, a falar aos membros que eles precisam se esforçar, eles precisam se sacrificar, eles precisam praticar a renúncia pessoal. E isso é algo que estava muito claro nos escritos de Ellen White, que talvez esse discurso, pelo menos é a minha impressão, com toda a humildade, falo isso, muitas vezes esse discurso do sacrifício pessoal, ele tem desaparecido. E a gente tem que tomar cuidado, porque a graça é pela fé, mas a maturidade, o crescimento, tem um componente importante do nosso próprio esforço pessoal. E eu acho que esse discurso ele precisa voltar, ele precisa aparecer novamente com mais intensidade. Outro aspecto que a gente, sugestão, né, para a atividade da igreja é a praticidade, né? Ellen White valoriza muito o prático. E às vezes, irmãos, é uma coisa que me preocupa muito. Eu tenho tentado mudar minha forma de treinar a igreja, porque eu acho que nós, como adventistas, somos muito teóricos. Valorizamos a teoria. Reunimos pessoas, às vezes, por 1 hora ou mais. Eu falo no contexto de igreja, tá, gente? Aqui eu estou falando no contexto da minha realidade como pastor distrital. Você reúne, às vezes, a pessoa por 1 hora, 2 horas, você enche a pessoa de informação e nós pensamos assim: pronto, cumpri minha missão. Eu falei, informei e cumpri aqui a minha missão. Sendo que, na verdade, e mais uma vez repito, se vocês saírem perguntando aos irmãos o que eles, na verdade, aprenderam, muitas vezes não aprenderam quase nada. Então, o ensino teórico, ele deixa muito claro, ele não é o bastante. Se nós formos discipular alguém sobre oração, deveríamos praticar a oração. Se nós ensinarmos sobre reforma de saúde, deveríamos praticar mais a reforma de saúde. Muitas capacitações seriam excelentes se nós tivéssemos essa visão mais ampla de que o discipulado ele não ocorre simplesmente no ensino cognitivo, precisa haver a prática. O discipulado ele precisa ser integral. O discipulado ele não é
Na visão de Ellen White, ele não é um projeto do ministério pessoal. O discipulado, ele envolve toda a vida do discípulo. Alimentação, vestuário, relacionamentos interpessoais, todos eles fazem parte do processo de discipulado. E não por legalismo, mas para tornar o discípulo mais influente. Veja que coisa interessante. Hoje, qualquer estudioso da área, que você perguntar, por exemplo, questões como vestuário, ele tem impacto na questão de influência? Todos vão dizer que sim. E Ellen White, já na época dela, se preocupava. Só que, infelizmente, nós perdemos o foco, encaramos questão de vestuário, joias, alimentação, como um aspecto legalista, e deixamos de ver que essas coisas elas têm um impacto importantíssimo para o cumprimento da missão. Ellen White, ela tem essa visão muito clara, uma visão equilibrada, sem legalismo, e como instrumentos necessários para que o discipulado ele seja completamente integral no crescimento do discípulo e no crescimento da igreja. O discipulado também precisa trabalhar mais, precisamos discipular mais a igreja no sentido da influência. Um processo de discipulado, ele precisa reconhecer a importância da influência como indicativo da maturidade do discípulo. Uma coisa interessante sobre isso, quando eu, por exemplo, no meu discipulado de missão, uma das coisas que eu prezo muito quando discipulo alguém para missão é para que eles aprendam a testemunhar. Eu vou dizer a vocês, eu moro numa região que é vibrante na questão missionária. Charles conhece, pastor Helder conhece. Vibrante. Nordeste eu acho que é um dos lugares ali que os membros são mais comprometidos na questão missionária. Mas quando, por exemplo, eu falo com eles assim, você dá o estudo bíblico, mas você dá seu testemunho pessoal, você fala do que Jesus fez por você, por incrível que pareça, a maioria das pessoas, elas não falam, elas simplesmente, não, vamos tomar o estudo bíblico. O meio delas ganharem a Cristo é o seguinte, não, vou oferecer um estudo bíblico, vamos visitar a igreja. Uma vez, só de propósito, eu peguei um grupo de 12, 14 líderes, experientes, eu digo, eu sou uma pessoa que eu não tenho nenhum conhecimento de Cristo, e eu quero que você me dê seu testemunho pessoal. Daqueles 14, apenas 2 conseguiram dar o seu testemunho pessoal. Os outros foram sempre na direção, vamos tomar um estudo bíblico, vamos conhecer mais a Bíblia, ou vamos visitar um culto na igreja, ou então, eu vou te dar um livro. Isso nos faz pensar, será que não precisamos trabalhar mais a influência? Não precisamos fazer que o discipulado faça com que o discípulo ele tenha um estilo de vida? Como Ellen White, ela enfatizou nos seus livros. Estilo de vida para que impacte as pessoas. Não é que, obviamente, nós temos que abrir mão da nossa metodologia, de jeito nenhum. Nós somos fantásticos no que diz respeito a metodologias, a planos bem elaborados. Mas há um elemento a mais, que é a vida da pessoa. Não basta eu, por exemplo, ter o pequeno grupo. Não basta eu dar o estudo bíblico. Eu preciso ser influente nesse processo. E esse elemento, talvez devido a falta de um enfoque de discipulado que trabalha a influência, ele está ausente, muitas vezes, na mente dos irmãos. E esse discipulado ele precisa ser feito com profundidade. Ellen White ela fala muitas vezes da necessidade de nós irmos a fundo na caminhada cristã, a fundo nesse crescimento de discipulado. E eu particularmente, e repito, o que eu estou falando aqui todos aqui sabem até melhor do que eu, que muitas vezes você chega na igreja, tem pessoas com 20, 30 anos de igreja, que tem muitas vezes a maturidade de um adolescente, e 20, 30 anos ali, com aquele nível de maturidade. O que está havendo? Será que não precisaríamos seguir mais os conselhos de Ellen White sobre trabalharmos o discipulado com mais profundidade e focarmos mais esse crescimento, essa maturidade? E, por fim, o discipulado ele precisa ter um constante processo de avaliação. Eu ouvi ali o testemunho do Charles sobre prestação de contas. Charles sabe que eu também defendo essa bandeira. E é uma das coisas mais difíceis para mim, quando eu comecei o discipulado, foi chegar a um grupo de irmãos e tirar a minha máscara de pastor. Perfeito, que não falha, que não erra,
que não tem limitações. Eu fiquei com medo de fazer isso. Mas eu descobri, para minha surpresa, que algumas coisas. Primeiro, que os membros eles já sabem sobre suas limitações. Você não precisa falar. Eles já conhecem. Eles sabem os seus defeitos com a riqueza de detalhes que você não é capaz de imaginar. As pessoas, infelizmente, são muito perceptivas sobre nossas falhas. Então, você não falar não vai impedir que as pessoas saibam. Primeiro ponto que eu descobri. Eu sou assim. Pastor, a gente já sabia que o senhor tinha esse defeito. Fique tranquilo. Outro ponto que eu descobri sobre prestação de contas é que as pessoas elas não diminuem o respeito que têm por você. Pelo contrário. As pessoas hoje elas estão sedentas por relacionamentos autênticos. E o conselho de Ellen White sobre prestação de contas, avaliação, ele se torna mais moderno e mais atual do que nunca. Ellen White, ela falando, né, ainda um pouquinho mais sobre essa questão de discipulado, eu queria terminar dizendo um ponto curioso. No tempo dela, o discipulado, né, a tradução bíblica era ir e ensinar em todas as nações, tal. Não tinha o fazer discípulos. Apesar de haverem eruditos que conheciam que a tradução mais adequada era fazer discípulos, não era comum no tempo dela. E pelas Bíblias que eu pesquisei, o processo de pesquisa, pastor Adolfo, ainda não está fechado. Então eu vou dizer, pelo que eu pesquisei até agora, não havia nenhuma Bíblia no tempo dela que tinha essa tradução. E é interessante, no manuscrito 19, ela fala, esse ensinar aqui, que está em Mateus 19, é muito mais do que você sermonizar. E quando ela usa a palavra sermonizar, quer dizer ensino teórico. Ela usa a expressão, um termo em inglês, vastly, muito mais do que você ensinar uma teoria. Ellen White, já na época dela, ela compreendia o que estava implicado lá em Mateus 28, 19. Então Ellen White, ela tem, ao meu ver, uma profundidade na sua compreensão do discipulado, tanto teológico como metodológico, que nós, como igreja adventista, ainda estamos muito longe de praticar na sua plenitude o que ela ensinou. Tanto no aspecto da comunhão, no cumprimento da missão, tanto no aspecto do relacionamento, e que nós deveríamos fazer bem em voltarmos a alguns dos seus princípios. Não precisamos, né, ficar preocupados em buscar somente a literatura externa, porque nós temos uma verdadeira especialista aqui em discipulado, com verdadeiros tesouros esperando serem descobertos. Concluindo, irmãos, nós tiramos muito do poder do discipulado quando nós o apresentamos somente como uma metodologia de trabalho, porque o discipulado não é somente uma metodologia de trabalho. O discipulado não é somente para ganhar almas. O discipulado não é uma moda. Não é uma moda que alguém viu num livro evangélico e trouxe para a igreja, porque as igrejas evangélicas estão falando. A igreja adventista já falava disso desde o tempo dos pioneiros, sobre o discipulado. O discipulado, ele precisa ser prático, precisa focar na maturidade do cristão, ele precisa ter autoavaliação, ele precisa trabalhar influência. O discipulado, ele precisa trabalhar com mais profundidade a vida da igreja, e como ela mesma diz. E quando eu falo isso, não estou aqui de modo nenhum dizendo que temos que isso vai diminuir a eficiência da igreja. Ellen White fala que onde haveriam apenas 100, poderiam haver milhares convertidos à verdade, se nós trabalhássemos um discipulado espiritual, como ele deve ser feito. E é isso, meus irmãos. Eu vou terminar aqui faltando 3 minutos. E é isso, irmãos. Que eu acho que nós possamos, né, meus irmãos, nos voltar para Ellen White e aprender mais dos seus princípios de discipulado. Pastor Cid, senta aí, por favor. Vamos abrir aqui então uns minutos para perguntas, dúvidas, reclamações. Pastor Estega, o microfone para ele, por gentileza. No es una pregunta, sino solamente agradecer por la clara comprensión y ayudarnos a entender
el aspecto experimental de que el discipulado es una experiencia práctica, viva, espiritual, de transformación del carácter y no solamente un método. Me parece que esto es muy importante, porque si nos quedamos solo con el método, eso no tiene vida, va a pasar como tantas otras cosas. Así que agradezco este énfasis que en realidad proviene de la sierva del Señor. Ok, gracias, Pastor Steger. Pastor Stensi, después Dr. Richards. Queria parabenizar a abordagem do pastor Cid. Começamos juntos essa caminhada em 2012, lá no NASP. Depois ele mudou de exército, foi para o Peru. Está lá hoje. Eu queria parabenizá-lo pela maneira como você trata o assunto dentro do contexto da amplitude dos escritos de Ellen White, sobretudo essa visão holística. Muitos de nós temos uma compreensão fragmentada e limitada do conceito de salvação. E quando Ellen White apresenta o conceito de salvação, e ela diz que a obra da educação e da redenção é uma só, no livro Educação ela fala isso, a gente passa a entender que discipular, pregar, testemunhar é algo que vai muito mais além do que nós imaginamos. E depois, quando ela define a questão de educação como sendo redenção, uma coisa só, e ela diz assim: o desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, mentais e espirituais. E se nós colocarmos tudo isso dentro do campo do discipulado, como então nós vamos entender essa questão? É uma coisa que realmente eu queria postular a você, e eu acho que você, ao longo do seu trabalho, deveria tentar, de alguma forma, entrar nesse mérito. Uma outra coisa que eu queria pedir a você na sua pesquisa, na verdade são duas coisas. Número um, algo que você colocou de forma brilhante aqui. Como nós podemos estabelecer uma estratégia para avaliar os procedimentos que nós fazemos no que tange a este processo do discipulado? Há alguma estratégia, algum método para nós avaliarmos o que nós estamos fazendo? Porque eu creio que a sua pesquisa seria um espaço muito propício para esta finalidade, né? E a última sugestão que eu daria para você, agora uma sugestão de ordem bastante prática, quem sabe você poderia, no final da sua pesquisa, deixar como contribuição algumas orientações de caráter prático para a igreja, ou estabelecer algumas técnicas que fossem estabelecidas dentro dos critérios que você entendeu ao longo do teu estudo, que abrangessem a compreensão do tema do discipulado, não é, o que ele significa, a abrangência do discipulado, ou seja, quais são as abrangências dele, como avaliar o procedimento, não é? Então, todos esses elementos eu acho que você poderia colocar em um dos capítulos, talvez o capítulo 4 ou 5 da sua pesquisa. Eu creio que você estaria dando uma grande contribuição para a Igreja Adventista no que tange a compreensão desse tema. Obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, pastor. Eu só queria ressaltar mais uma vez, essa visão holística de discipulado, Ellen White, ela é única. Ela não existe em nenhuma outra metodologia de discipulado evangélica, que envolve tantos aspectos, e isso torna Ellen White, ao meu ver, como alguém que já li bastante da literatura, os clássicos, eu já li todos os clássicos, li crescimento, li discipulado, porque o discipulado ele tem algumas vertentes, né? A literatura hoje está se especializando. Tem o discipulado 1 a 1, que a gente chama de mentoreamento, tem um discipulado mais em grupo.
que é a linha de Bill Hu e outros autores. Tem uma visão de discipulado mais formal, através de classes, que é uma visão também mais clássica de discipulado. Mas todos eles, nenhum deles, trabalha o discipulado com a amplitude em que Ellen White trabalha, que envolve todas as áreas da vida do cristão. Isso é fantástico. Eu quando descobri isso, fiquei encantado com esse tesouro que muitas vezes nós temos aqui e não é muitas vezes reconhecido. Isso que o senhor falou da avaliação, eu já tenho, inclusive, eu na prática, eu tenho um trabalho prático que eu faço discipulado, e ao longo desse processo eu tenho criado algumas ferramentas de avaliação. Eu descobri, pastor, não dá tempo, né? Obviamente o tempo não permite, mas, por exemplo, eu descobri que as pessoas, elas às vezes, hoje a pessoa de mentalidade pós-moderna, ela tem dificuldade de se avaliar, de expor, né? De ser avaliada por outras pessoas, mas ela gosta muito de se avaliar. Se você preparar aqueles testes de autoavaliação, eu já tenho feito alguns, e isso tem funcionado muito bem, como metodologia que eu uso devido à mentalidade, à cultura das pessoas que eu trabalho. Com relação a essas questões que o senhor falou, de questão prática, né? Bem, meu orientador está ali, né? Ele ouviu aí as sugestões, acho que em algum momento a gente vai conversar sobre isso, não é, pastor Gluder? E com certeza a gente pode fazer o melhor que for possível para ajudar a igreja. Dr. Richards e depois o Dornelles. Felicitaciones, Pastor Sid. Gracias por... Creo que me uno a los dos sentimientos de mis colegas que ya han intervenido. Quisiera recordar, partir de una declaración que escuché ayer en la exposición del doctor Brasil, que decía que el discipulado no es un programa, el discipulado es un proceso. Me gustó mucho esa expresión, y es así. Usted mencionó también en algún momento de su ponencia que el discipulado es un estilo de vida, ¿no? Creo que así lo entendemos mejor. Siendo que esta es una investigación, no sé si su trabajo incluyó ya algún diagnóstico sobre los factores por los que nuestra iglesia o nosotros mismos no estamos entendiendo bien el concepto o todo lo que implica, ¿no? Holísticamente este concepto discipulado. Y si no, por lo menos, ¿qué es lo que usted siente? ¿Por qué factores están interviniendo, ¿no?, en la iglesia por la que no se está dando esto, con el énfasis que es tan claro en la palabra de Dios y en el espíritu de profecía? Pastor Richard, primeiramente, obrigado por sua pergunta. Verdade. Eu já conversei uma vez com Charles, converso com algumas pessoas. Infelizmente, hoje, há um grande desconhecimento da igreja do que vem a ser discipulado. Vocês fizeram aí o último encontro de vocês sobre cultura, sobre paradigma. Eu acho que a resposta está por aí. Nós estamos tão focados numa cultura de produtividade, de resultado, de eventos, que a gente às vezes não consegue entender e compreender algumas coisas. Por exemplo, muitas vezes quando eu falo de discipulado, alguns pastores, Deus tem me dado o privilégio de mentorear alguns pastores, né? E alguns deles, quando começam, a primeira coisa que eu digo, olha, se você está procurando que eu mentoreie para você aumentar seus batismos como metodologia de trabalho, não é o meu propósito aqui. Meu propósito é trabalhar a maturidade da igreja, a edificação do caráter, é trabalhar os princípios conforme está, como deve ser um correto discipulado. E engraçado que quando eu falo isso, alguns desistem, porque, infelizmente, a nossa cultura hoje é uma cultura focada para o foco e produtividade. Entendam, eu não acho errado a gente estar preocupado com a produtividade, não acho errado, de jeito nenhum. Eu acho até que alguns campos do mundo aí deveriam ter mais esse foco e deveriam aprender mais com nossa divisão sobre esse ponto. Mas às vezes, o foco na produtividade pode nos fazer esquecer de algumas coisas. Por exemplo, que Deus quer mais do que um pastor que batize 1000 almas. Ele quer um pastor que batize as 1000 almas, mas que batize as pessoas e fiquem na igreja, que sejam convertidas.
Deus, Ele quer mais do que um pastor que faça grandes eventos, Ele quer mais do que um pastor que seja uma águia administrativa. Ele quer pastores que sejam primeiramente cristãos, tenham caráter, aprendam a renunciar à sua vida por Cristo, aprendam. E isso é uma coisa que um processo, e que algumas dessas pessoas precisam desesperadamente de um processo de discipulado real, não para se tornarem mais produtivas, mas para se tornarem cristãs. Eu acho que a melhor maneira de fazer isso já está sendo feita, é encontros como esse, é a gente divulgar, a gente falar. Eu até comentei com o pastor Adolfo que achei uma pena que esse encontro ele não foi aberto para os pastores. Inclusive, eu comentei com ele quando eu estava vindo no carro, viu, pastor Elton? Uns 4 ou 5 pastores falaram: por que esse programa não foi aberto? Por que esse programa não teve os pastores? A pastorada aqui de Salvador, próximo. Eu tenho vários amigos, né? Por que não foi aberto? Por que não chamaram a gente? A gente precisa aprender isso. Então, isso tem que ser falado. A gente tem que combater. É mais do que ensinar uma nova metodologia de trabalho. A gente tem que ensinar uma nova forma de pensar para a igreja. Isso dá muito mais trabalho, é muito mais difícil. E começa por vocês, senhores. Os senhores são os formadores de opinião, são os que alimentam vamos dizer assim, a cultura da igreja. Começa por vocês e começa, obviamente, pelos administradores que possam aí divulgar essa visão. Agora, a gente tem que mudar essa cultura com certeza, que quando o discipulado for produção, alguns aspectos eles não vão ser atingidos, pastor Richards. Eu concordo com o senhor totalmente. A gente precisa ensinar a igreja o que é discipulado de verdade. Pastor Donelis, por favor. Muito bem, parabéns, pastor Cid, pelo seu trabalho, sua abordagem, por você ter escolhido essa linha, né, de explorar essa ideia mais completa, integral, né, plena de discipulado que Ellen White desenvolve. Você falou um pouco de práticas espirituais, exercícios espirituais, e mencionou alguns deles assim ao longo da sua apresentação. Por exemplo, você falou que Ellen White fala que nós devemos meditar, né, que ela fala da oração contemplativa, ou de contemplação. Então, seria interessante dizer o que ela diz sobre estas coisas. Também você falou sobre confissão de pecados, né, que uma pessoa está há muito tempo na igreja, mas não sabe praticar a confissão. Então, o que ele fala sobre a confissão, né? Como é que deve ser a confissão? Deve ser uma exposição assim, do que a pessoa faz, assumir publicamente aquilo que é íntimo, que é pessoal, né? Precisa ser assumido publicamente, ou é diante de Deus, né? Como é que é isso? Então, em alguns momentos você diz que ela fala tal coisa, mas seria interessante que você dissesse o que ela diz, né? Como deve ser isto, sabe? Também um pouco mais à frente você falou sobre uma palestra que pode ser teórica, né? Essa palestra teórica pode não ser suficiente. O que seria uma palestra teórica e o que é uma palestra não teórica? A sua palestra aqui, por exemplo, ela é teórica ou ela é prática? Algumas vezes nós entendemos uma fala, né, um estudo, pregação que trata de uma verdade fundamental, né, como sendo uma palestra teórica. Por exemplo, falar sobre santuário seria quase sempre uma fala teórica, teológica, né? Falar sobre o discipulado seria uma fala prática. Mas é possível, né, sustentar a igreja somente com as falas práticas, tratando de evangelização, missão, pequenos grupos, etc., né? Ou nós precisamos de ter um equilíbrio, né? Às vezes a gente fala de coisa teórica e coisa prática, opõe as duas coisas como se nós tivéssemos muita teoria e pouca prática. Mas no contexto brasileiro, né, será que nós temos mais prática ou temos mais teoria, né? Eu não usaria nem a palavra teoria, né? Eu falaria assim de coisa conceitual, verdades fundamentais. Então há algumas verdades, algumas doutrinas que nós falamos bem pouco delas, mas elas são fundamento. Sem elas a prática se torna assim subjetiva, pode se encaminhar para diferentes direções, né? O que nos dá a direção é o conceito, né? A doutrina, a verdade teológica, bíblica. Então, no contexto brasileiro, nós temos mais fala, né, teórica, assim,
conceitual ou mais prática. Ok. Então, alguns comentários aí, você pode ficar à vontade de reagir a alguns deles. Obrigado, pastor Donelis, pelo comentário. Obviamente, né, a gente aqui tem que apresentar só um resumo, né? Eu fiz um resumo de 10 páginas de um trabalho de 100 e poucas páginas. Até porque, né, a gente ainda está em construção, né? A gente está em construção do processo. Falando sobre as práticas espirituais, Ellen White, ela menciona alguns exercícios espirituais. Ela fala sobre a contemplação. O que é a contemplação? A contemplação consiste em você ler uma porção dos evangelhos. Ela recomenda os evangelhos, ela até recomenda mais especificamente as cenas finais da morte de Cristo, e você ler passo a passo e visualizar em sua mente esses acontecimentos. Ela fala também em contemplação com outros textos da Bíblia, ela fala contemplação aplicada à natureza. Contemplação é um exercício da imaginação nas coisas sagradas, vamos assim dizer. Ela recomenda isso como disciplina espiritual. E é engraçado, eu até, não está fechado esse ponto, mas eu tenho percebido que ela faz uma diferença com relação à meditação. Enquanto a contemplação envolve visualização na compreensão dela, a meditação envolve a questão da internalização de conceitos e como estes conceitos eles se tornam práticos. Inclusive, pastor Donelis, eu acredito que o fato das pessoas não meditarem, a gente ter muito pouca prática, às vezes as pessoas elas não conseguem ligar a teoria à prática. Muitas vezes você tem um princípio, a Bíblia nos apresenta um princípio. E esse princípio ele vai se desenvolver em áreas práticas da vida. E devido a essa falta de prática em meditar e em contemplar a palavra de Deus, você não consegue transformá-la em forma prática. Como eu falei, a questão da confissão. O membro ouvia sobre a teoria da confissão, mas ele não entendia, não conseguia praticar. E, gente, isso é um problema muito comum. O membro ouve o conceito da confissão, mas, por exemplo, ele não entende que a confissão tem que ser específica. Coisa simples, que todo mundo aqui sabe. Tem que ser específica, tem que ser direcionada a Deus. Se for pessoal, tem que ser a própria pessoa. Se é um problema que eu tenho com a pessoa, tem que ser a própria pessoa. É uma coisa tão simples que vocês podem pensar, mas pastor, isso... Mas a verdade é que, pela minha própria experiência como discipulador, a maioria das pessoas, elas não conseguem transformar esse conceito em algo palpável. Aí eu começo a responder, pastor, o que o senhor falou na segunda parte. Entendam, quando a gente fala de teoria e prática aqui, falei primeiramente mais para o contexto da minha realidade, que é a igreja local. Eu entendo, obviamente, mas se bem que a própria Ellen White também fala um pouco dessa questão da prática no ambiente acadêmico, né? Ela fala sobre a questão da teoria não virar uma teoria sem vida. Ela fala muito sobre isso. Esse conceito de teoria e prática ela leva também para a área acadêmica. E eu entendo o seguinte, são coisas simples, né? Você vai falar, por exemplo, sobre o santuário, um exemplo que é bem teórico, né? bem conceitual, é importantíssimo a questão do santuário. Você poderia talvez trabalhar com objetos, é você procurar, usando a linguagem da educação, procurar talvez ser mais concreto, mais prático, para a questão que os membros eles realmente possam compreender esses conceitos. Agora, não basta só você ter uma excelente, viu, pastor, trabalho aqui no púlpito. Você pode fazer uma excelente apresentação didática, mas muitas pessoas, eu acho até que a maioria delas, talvez precisasse de um contato mais pessoal, uma conversa sobre o assunto. Quando o pastor aqui, um palestrante falou aqui do estudo bíblico antes e depois, talvez o estudo bíblico depois seria no sentido de reforçar. É um pouco complexa essa questão, que o senhor falou, eu concordo, realmente os conceitos teóricos são super importantes, mas eu acho que tão importante quanto o conceito teórico é, às vezes, a gente tornar esse conceito prático. E pela minha experiência como distrital, é a grande dificuldade. As pessoas têm. Elas pegam um conceito prático, mas em algumas áreas elas não conseguem fazer a ligação. E aí o discipulado, o exercício das disciplinas entra, porque ele torna a teoria real. Agora, lógico que falar sobre o santuário, falar sobre doutrina é importantíssimo. Eu entendo que a própria Ellen White fala sobre isso, muito sobre a palavra de Deus como base do processo discipulado.
Só que a gente, infelizmente, não teve tempo aí de mencionar esse assunto. Pastor Cid, muito obrigado. Mais uma salva de palmas para ele, por favor. E aqui nós temos o seu certificado. Amigos, vamos entrar num recesso de